Oi, pessoal, tudo bem? Voltamos agora para concluir o capítulo 5 do livro A Língua, uma Força Criativa. Estamos lendo o 5º capítulo, Meu Combate de Fé Pessoal. O subtítulo é Satanás veio para roubar a palavra. Marcos 4, verso 15. Eu havia feito todos os procedimentos para o empréstimo que custearia a fazenda. Mas quando comecei a fechar o acordo, a instrução de crédito disse que havia cometido um erro e não podia emprestar o dinheiro. Essa era a maneira de o inimigo me desafiar. Você vai aceitar a derrota? Mais uma vez parecia que tudo estava perdido. Eu não tinha dinheiro para dar a entrada pela fazenda. Enquanto eu estava sentado ali, ouvindo as palavras que alguns anos teriam feito com que eu desistisse. Bem, eu sabia, era bom demais para ser verdade, nada dá certo comigo. O Espírito Santo falou dentro de mim e disse, atravesse a rua até o outro lado e entre no banco. Isso pareceu tolice para minha mente porque eu nunca havia feito nenhuma negociação com aquele banco. Ele não ficava na minha cidade natal. Entretanto, eu conheci o presidente do banco. Então, atravessei a rua até o banco. Quando entrei, o presidente do banco disse, olá, o que podemos fazer por você? Fui direto ao ponto. Preciso de um empréstimo de X dólares. Era um número maior do que eu já havia pedido emprestado. Ele disse, bem, traga os documentos. Ouvi falar sobre aquela fazenda que você comprou. Nós lhe emprestaremos o valor integral se você desejar. Parecia que eu ainda podia ouvir as minhas palavras. Dinheiro não é problema. Vou comprar a fazenda. Ditas quase um mês antes, mas elas haviam se transformado em poder criativo, formado a partir da imagem da palavra de Deus. Salmos 1:3. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Filipenses 4:19. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, verso 1. As palavras que eu havia dito eram imagens formadas em mim por dizer constantemente o que Deus dizia a meu respeito. Quando chegou a ocasião dos extratos serem atualizados para o fechamento final, eu havia vendido 40 acres para a escola do município construir um novo prédio. Aconteceu que no fechamento final da transação, eu tinha vários milhares de dólares de títulos da fazenda e não havia colocado nenhum centavo nela. Isso não foi algo que eu havia feito, foi Deus honrando as palavras cheias de fé. Subtítulo: Palavras cheias de fé criam. Agora chegamos à verdadeira razão pela qual compartilhei essa história neste livro. Na assinatura final dos papéis, eles me disseram que nunca tiveram a intenção de vender a fazenda. Alguns dos herdeiros queriam receber o dinheiro, então um membro da família disse, descubram quanto ela vale e eu a comprarei e a manterei na família. A fazenda havia estado na família por cerca de 100 anos. Eles a colocaram no mercado apenas para descobrir o quanto ela valia. Eles não faziam a ideia de que a fazenda valia tanto quanto eu ofereci. Eles podiam levar o dinheiro para o banco e conseguir o dobro de juros do que estavam recebendo pelo aluguel da fazenda. Eles disseram, seria tolice não vender por esse preço. Foi um bom negócio para eles e para mim, porque depois de 2 anos o preço da fazenda quase duplicou. O que realmente me deixou impressionado foi quanto percebi que a fazenda realmente não estava sequer à venda até o dia em que aquela fé se ergueu no meu espírito e fez com que a minha língua formasse a imagem que a palavra de Deus havia pintado no meu interior. Vou comprar a fazenda. Aquela fazenda é minha. Oh, graças a Deus pelo poder da sua palavra de produzir fé. Uma oração de fé posta em movimento havia colocado a oportunidade diante de mim. Mas ela não tinha uma substância real até que eu estivesse disposto
a misturar a ela palavras cheias de fé. Então, e só então, ela se tornou realidade. A fé foi a substância. Às vezes as pessoas dizem: eu tentei de tudo e não funcionou para mim. Por que não funcionou para você? A palavra de Deus é a razão. Eu escolho crer no que a palavra diz sobre mim. É importante ressaltar que o sucesso na negociação da fazenda não aconteceu porque eu era inteligente. Um ano antes eu teria estragado todo o negócio com as palavras da minha boca. Não foi por causa da minha habilidade, foi simplesmente porque eu programei o meu coração com a palavra e agi conforme se ela fosse verdade. Jesus disse que as coisas boas de Deus saem do seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes, força da vida. Provérbios 4, 23. Em Mateus 12, 35, Jesus disse: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Se você quer saber de que coisas más ele está falando, Números 13 nos diz que o Deus chamou de um mau relatório. Os espias foram enviados para espiar a terra e 10 deles voltaram e deram um mau relatório. Eles disseram o que viram, o que ouviram e o que sentiram. Agora, o que há de tão mal nisso? O fato de que eles ouviram, viram e sentiram eram exatamente o contrário do que Deus havia dito. Deus disse: eu lhes dei a terra. Eles deveriam ir até lá e planejar uma estratégia, planejar como iriam tomá-la. Eles não deveriam ir até lá e ver se poderiam tomá-la. Eles deveriam ir até lá e simplesmente decidir como fariam isso. Eles voltaram e disseram: ui, há gigantes lá. Éramos gafanhoto aos olhos deles. Bem, se a fé move uma montanha, ele fará um gigante diminuir de tamanho. Deus disse que as coisas que eles viram, ouviram e sentiram eram um mau relatório. Todos nós já fizemos isso. Temos ido até Deus e dado a ele um mau relatório. Temos dito na nossa nação: não deu certo, Senhor, está piorando. Eu orei e não funcionou. O que faz pensar que não funcionou? Nós dizemos: bem, sabe, isso parece pior e sinto que as coisas estão piorando. Esse é um mau relatório. Você não deve ser abalado pelo que vê ou sente. Seja abalado pelo que a palavra diz. Diga somente o que a palavra diz e ela funcionará. Firme-se nisso. Subtítulo: esteja firme. A Bíblia diz: e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes. Efésios 6, do verso 3 ao 14. A palavra não diz: vire-se e corra. Ela não diz: desista e diga: querido Senhor, isso não está funcionando. Ela diz: quando você tiver feito tudo, permaneça firme. Fique firme. Simplesmente fique firme. Você quer dizer: não faça nada? Sim, é isso que significa estar, pois, firmes. O que eu farei? Eu orei e simplesmente não está funcionando. Bem, a primeira coisa a fazer é fechar a sua boca. Em segundo lugar, simplesmente fique firme. Se você não puder dizer algo bom, não diga nada. Vai dar certo, se você crê em Deus. E aqui concluímos o 5º capítulo. Até o próximo capítulo.